da nossa EBD! Que bom estar com vocês novamente por esse canal e, como de costume, o nosso chat já está liberado para você marcar aí a sua presença, ir colocando o nome da classe que você faz parte e fazer os comentários sobre a nossa lição de hoje que está imperdível. Mas antes de tudo, vamos estar orando? Meu Deus e meu Pai, graças te dou por tua bondade, por tua misericórdia, pela oportunidade de poder abrir a Bíblia e falar de ti e aprender de ti. Nos ajuda, Senhor, a cada dia conhecer e prosseguir em te conhecer, para que a nossa vida seja completa em ti, Senhor. No nome de Jesus, oramos para que a tua bondade, a tua sabedoria seja sobre nós nesta hora. No nome de Jesus, amém. Amém, que bom! Então, vamos começar a nossa aula. E para esquentar, já vou fazendo algumas perguntinhas que, se você quiser responder pelo chat, você pode estar respondendo, se não, é algo para nossa reflexão de hoje, daí darmos início à nossa aula. Eu quero que você pense, como é que você se define? Você é bom? É vingativo? É bondoso? É justo? Você é alegre? Triste? Você se ira? Você ama? Eu acho que você é parecido com alguém, hein? Então vamos refletir. Se Deus fez o homem e ele fez a sua imagem e semelhança, você acha que ele possui esses sentimentos? Epa! Então qual é a personalidade de Deus? É esse o tema que a nossa lição vai tratar hoje, a personalidade de Deus. A nossa lição, então, está baseada lá em Gênesis 1, 26 a 27. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, diz a Bíblia Sagrada. E o nosso texto-chave de hoje, nosso texto de ouro, está lá em Isaías 64, 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que coisa maravilhosa! Deus é único. Em todo o tempo, em toda a humanidade, não se viu, não se ouviu um Deus como o nosso. Isso é maravilhoso. E por essa razão, ao estudarmos essa lição, nós vamos ter a oportunidade, nós vamos ter a condição de entender que Deus é uma pessoa, com as suas características inerentes e que nós podemos nos relacionar com Ele. E olha, de maneira positiva, mas também de maneira negativa. Vamos lá? A grande verdade, meus irmãos, revelada nas Escrituras Sagradas é que Deus é um ser pessoal. E esse relacionamento numa trindade, numa unidade divina, traz uma luz, uma qualidade divina de um relacionamento entre Deus e o homem. E esse relacionamento é possível. Mas essa verdade, meus irmãos, ela tem sido deturpada pelas religiões, pelas filosofias que tratam Deus como um ser distante, inacessível ou até mesmo desconhecido. Mas é interessante a gente observar algumas correntes da história da humanidade. E a nossa lição, o comentarista, ele trouxe algumas dessas vertentes filosóficas aí.
o panteísmo, o deísmo, ateísmo, agnosticismo, panenteísmo e teísmo. E ele definiu cada uma delas da seguinte forma: o panteísmo diz que Deus está em tudo. O deísmo diz que Deus criou tudo, mas hoje ele não interfere em nada. Ateísmo: Deus não existe, é o que eles afirmam. Agnosticismo: Deus é um ser que não pode ser conhecido. Vejam só. E ainda temos o panenteísmo: Deus é como o universo, está em evolução. Socorro, hein? E teísmo: Deus criou o universo e se relaciona com ele. São muitas as teorias e filosofias que tentam explicar a pessoa de Deus. Nós até já estudamos em lições anteriores, a lição 3, por exemplo, a respeito da existência de Deus. E a Bíblia Sagrada, né, meus irmãos, com o estudo feito, ela não tenta provar a existência de Deus. A Bíblia, ela afirma a existência do nosso Senhor. E isso é maravilhoso. Isso nos dá uma convicção, né? Que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Antes de todas as coisas, Deus já estava lá. Agora nós vamos nos concentrar no relacionamento de Deus com a sua criação. Nós cremos na linha do teísmo, um Deus que transcende e que se relaciona com a sua criação. Cremos num ser divino, dotado de uma personalidade. E a personalidade de Deus, ela não deve ser negada pelo fato do homem, que é limitado, que é pecador, possuir também uma personalidade. Nós não lemos lá em Gênesis 1, 21 a 27, que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus? Pois bem, essas duas palavras, elas fazem um intercâmbio para dar o mesmo significado, né? Talvez você me pergunte, que semelhança de imagem seria essa? Já que você já leu na Bíblia que Deus é Espírito. É verdade, a Bíblia em João 4, 24 e ainda 1 de Timóteo 1, 17, afirma que Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas a resposta é que o reflexo do caráter moral e natural que faz o nosso Deus um Deus pessoal, né? Que torna pessoal. Agora, quando o homem pecou, esse reflexo da imagem de Deus é que foi afetada, de maneira que a semelhança moral foi destruída. Mas esses resquícios da semelhança natural se mantiveram, embora danificadas, assim como o intelecto, as emoções, a vontade própria. Com base nisso, irmãos, nós entendemos que essa semelhança natural reflete o Deus pessoal, ou seja, Deus pensa, Deus sente, Deus age. Vamos compreender melhor a personalidade de Deus? Vamos lá. Primeiro tópico, o Deus que pensa. A Bíblia não revela Deus como uma ideia, como assim um conceito, um mito, uma força impessoal.
Uma das características de um ser pessoal é a capacidade de pensar. Podemos dizer que Deus é um ser intelectual. O que a Bíblia diz sobre isso, gente? O conhecimento de Deus é perfeito. Lá em Salmo 147 a gente pode conferir isso. A sabedoria de Deus, ela é verdadeira. Jó 11:6. E a onisciência de Deus é inescapável. 1 Samuel 16:7. Você pode estar conferindo aí na sua Bíblia. E eu tenho certeza que você já experimentou esse conhecimento perfeito do Senhor. Você já observou a sua sabedoria, que é verdadeira, e a sua onisciência. Não chega nenhuma palavra na nossa boca e o Senhor já sabe tudo. O Senhor sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que está acontecendo. Ele conhece todas as coisas. Isso é muito bom. Deus nunca, jamais será surpreendido de jeito nenhum. Ele não será surpreendido por nossos erros, por nossos pecados. Há até um ditado que diz aí que as pessoas costumam dizer assim: olha, fulano faz coisas que até Deus duvida. De jeito algum. Ele sabe tudo, pois nada foge do seu conhecimento. Porém, como fonte de toda a sabedoria, ele nos oferece as condições para uma vida que lhe deseja ser agradável através da sua palavra. A gente pode caminhar na direção desse conhecimento de Deus, e quanto mais eu conheço a Deus, mas eu vejo que eu sou tão pequenino, tão falho, mas eu quero parecer com esse Deus, ainda que a minha natureza, por conta da queda lá no Éden, ficou danificada, mas há um caminho para a gente ser transformado e ser melhorado através da pessoa de Jesus. Não é verdade? Agora, voltando aqui ao assunto, o Deus que sente. Temos o Deus que pensa, estudamos o Deus que pensa, agora o Deus que sente. Uma das qualidades que distinguem o ser humano de toda a criação é a capacidade de sentir, de experimentar e de expressar as suas emoções. Nós temos esse potencial, essa coisa maravilhosa de expressar, de contagiar o outro, de sentir, de experimentar. O homem se alegra, chora, se indigna, se sente satisfeito, né? Por quê? Por que ele tem tudo isso? Porque ele reflete o Deus pessoal, que possui características emocionais. Olha que coisa boa! Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se indigna, Deus se ira, Deus ama, Deus se enciuma, segundo a Bíblia. Agora, eu quero que você pense junto comigo, em meu relacionamento com Deus, que tipo de sentimento eu provoco nele? Será que os meus procedimentos em família, no trabalho, nos meus estudos ou na igreja têm despertado alegria ou a tristeza, contentamento ou a indignação de Deus? É algo que a gente precisa estar sempre entrando e fazendo essa reflexão, não é verdade, irmãos? Eu queria então que você abrisse aí a sua Bíblia para nós iniciarmos o outro tópico em João 1:3, que diz assim a Bíblia Sagrada: todas as coisas foram feitas por ele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós estamos entrando no terceiro e último tópico da nossa lição, que diz: o Deus que age. Deus, ele não é um ser estático ou indiferente. Não, ele não deixou a sua criação à mercê do que chamam por aí de destino. Como um ser pessoal, ele tem vontade própria e por isso ele age, interferindo, executando, ordenando, permitindo tudo aquilo que provém à sua justa e imutável vontade. Algumas de suas obras atestam esse aspecto da personalidade de Deus, com a criação, a redenção, a consumação. É um Deus que age. Age na criação com a operosidade da vontade de Deus. Ele age na redenção como o conselho da vontade de Deus. E na consumação, a sabedoria da vontade de Deus. Nós devemos sempre reconhecer que a ação de Deus em nossas vidas, através da sua providência espiritual, ou seja, o perdão, a justificação, a vida eterna, bem como a provisão e a proteção de cada dia. Isso vai produzir gratidão, adoração, serviço. Isso vai produzir da nossa parte. Agora, para fazer uma breve conclusão, o entendimento da personalidade de Deus, que nos leva ao aperfeiçoamento do nosso relacionamento com Ele, é sempre através de Jesus. Então vamos esforçar as nossas vidas para agradá-lo, sempre crendo que todas as coisas são por Ele, para Ele e sem Ele. Nada do que foi feito se fez. Deus e Jesus estão ligados, porque Jesus é Deus e a revelação de Deus, o amor de Deus, ele é revelado, ele é provado através da pessoa de Jesus. Eu comentei logo no início que a existência de Deus não é provada na Bíblia Sagrada, mas o amor dele é provado através de Jesus. Que em Jesus possamos vencer a nós mesmos para nos tornarmos cada vez mais parecido com o nosso Criador. Deus nos abençoe. Um grande beijo a todos. Fiquem na paz.